Feliz 2017, tudo de bom para você, paz, saúde, amor e realizações. O blog BPM Super inicia o ano falando de gestão de processos sob a ótica de uma das maiores paixões dos brasileiros, o futebol. Há um filme de 2009 que passou quase despercebido aqui no Brasil, estrelado pelo ator britânico Michael Sheen, aquele que faz o aplaudido papel de Tony Blair em A Rainha e o arrogante antagonista de Owen Wilson no clássico de Woody Allen, Meia-Noite em Paris. O filme é uma deliciosa história de futebol e foi traduzido para as telas brasileiras como Maldito Futebol Clube. Na obra, podemos conhecer um pouco da vida de Brian Clough, jogador e técnico que possuía um talento do tamanho do seu enorme ego e que viveu uma famosa rixa com Don Revie, treinador contemporâneo e também vitorioso. Brian nasceu em 1935 e foi artilheiro de equipes medianas do futebol inglês, chegando a atuar por 2 vezes na seleção inglesa. Depois de encerrar sua carreira prematuramente devido a uma contusão no joelho, tornou-se técnico e chamou a atenção da imprensa britânica quando levou o modesto Derby County à primeira divisão do futebol inglês e, em seguida, à incrível conquista do Campeonato Nacional e à disputa da Copa dos Campeões da UEFA. Foi nessa época que suas diferenças com Don, treinador do poderoso Leeds United, começaram a se tornar lendárias. Clough acusava os rivais de jogarem de forma desleal, praticando antijogo e armando a sua equipe de forma bastante distinta, conseguiu que o Derby avançasse às semifinais da mais importante competição europeia de clubes. Vencido pela sua personalidade, Clough abandonou o comando da equipe e recomeçou seu trabalho de garimpo em um pequeno clube da terceira divisão, mas no verão de 1974 assumiu um desafio que parecia impensável: treinar justamente o arquirrival Leeds United, que buscava um substituto para Don Revie, convidado para treinar a seleção inglesa. A ideia parecia tão estapafúrdia que Peter Taylor, seu fiel escudeiro desde sempre, rompeu com Brian e não o acompanhou na aventura. O resultado foi um desastre total. Se antes Brian tirava leite de pedra de jogadores esforçados, mas com o mesmo objetivo, no Leeds teve de lidar com uma enorme resistência à sua presença. Jogadores com status de estrela simplesmente não aceitaram seu comando, muito menos esqueceram as críticas recentes que haviam recebido do novo técnico. Além disso, a concepção de futebol de Clough claramente não se encaixava com a filosofia também vencedora do Leeds, e após 1 mês e meio de uma sofrível campanha, Brian foi demitido. A história tinha tudo para acabar aqui, com o fracasso de um homem vencido por seus demônios internos. Mas a parceria com Taylor foi reatada e em 1976 ambos assinaram um contrato com o ferrenho adversário do Derby, o Nottingham Forest, que fazia o conhecido caminho de acesso da segunda para a primeira divisão. O Nottingham não só tornou-se campeão da divisão de acesso, como no ano seguinte foi campeão da Liga Principal do Futebol Inglês, além de vencer a Copa dos Campeões da Europa em 1979 e 1980, em um time que brilhava o grande astro britânico da época, Kevin Keegan. Clough é até hoje apontado como um dos maiores técnicos ingleses de todos os tempos e reverenciado por torcedores adversários em sua pátria. Nossos processos de trabalho são formados por pessoas que possuem características individuais totalmente distintas entre si, mas que em torno de um objetivo comum podem levar-nos a alcançar feitos que parecem impossíveis. A principal missão do líder é a de motivar sua equipe em torno daquele objetivo e saber dosar corretamente o talento e as competências necessárias para atingir as metas com o compromisso permanente de todos. Clough e Taylor eram especialistas em extrair o melhor de cada jogador, criando um ambiente de confiança e tranquilidade que facilitava a vida dos atletas. Ao mesmo tempo, suas diretrizes do que consideravam jogar um bom futebol representavam as referências básicas que o grupo devia seguir. Quando tais referências não foram aceitas pelos jogadores do Leeds, de pouco adiantou o nome, os títulos passados ou o orçamento disponível para tentar fazer o time ser campeão. A volta por cima de Clough também é um belíssimo exemplo de adaptação ao contexto de um processo antes vencedor. Se Brian simplesmente tivesse trazido as mesmas ideias dos seus tempos de Derby County, o resultado provavelmente seria similar ao colhido no Leeds. Devemos lembrar que a rivalidade regional entre Derby e Nottingham era terrível. Mais experiente e contando com seu fiel escudeiro Peter Taylor, Brian soube conquistar rapidamente seus novos comandados e estabelecer uma relação de confiança e respeito que culminou naquele que, para muitos, é o melhor time inglês daquela década. Muitos consideram Brian Clough ter sido injustiçado por não lhe darem a oportunidade de treinar a seleção e oxigenar seus métodos e seu estilo de jogo. Mas vendo os resultados que a Inglaterra tem colhido nos campeonatos em que participa, a sensação é que, se houve injustiça, não foi Brian quem saiu perdendo.
Até o próximo post. Enquanto isso, baixe aqui ao lado gratuitamente o Guia Prático de Gestão de Processos e faça parte de nossa comunidade.